Amém. Aleluia. Sou muito tímido hoje. O tema que nós vamos trabalhar nessa noite, dando sequência naquilo que nós ministramos na semana passada. Quem não veio, você pode rever lá no nosso canal do YouTube. Até transbordar é o tema de hoje. Mas da semana passada foi voltando ao primeiro amor. E hoje nós vamos falar um pouquinho até transbordar. O texto que eu quero ler com você está lá em Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2. Você que trouxe sua Bíblia, abra. Você que tem a sua Bíblia no celular, ligue. Ou você que não tem nenhum dos dois, mas tem aqui o nosso data show, a nossa letra que vai passar para você. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, depois nós vamos ler de 14 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Agora verso 14 desse mesmo capítulo. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judeia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito Santo sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma vez mais, feche seus olhos no seu lugar. Senhor, aqui está a tua palavra. Que a tua palavra, Pai, não venha voltar vazia em nosso coração. Que ao tratarmos, ó Deus, deste assunto, até transbordar, possamos, ó Pai, ao terminar esse culto, estar com o nosso coração ardendo, Senhor, na vontade de mesmo estar cheio da tua presença, ó Pai. E que essa atmosfera não venha apenas ficar aqui, ó Deus, mas que esse mover, ó Pai, venha se estender na nossa casa, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. E que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, cada vez mais que essas verdades, ó Pai, venha mesmo transbordar em nós, para que o mundo possa conhecer quem o Senhor é. Agora, Senhor, eu quero te pedir que nada, Senhor, absolutamente nada, ó Pai, venha atrapalhar-nos de ouvir a tua voz nessa noite. Que possamos, ó Deus,
estar com nossos ouvidos atentos a tudo aquilo que será ministrado nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa mesmo, ó Pai, nos encher com a Tua palavra nessa noite. E mais uma vez quero repreender, ó Deus, tudo aquilo que nos atrapalha de ouvir a Tua voz. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Louvado seja o Teu nome, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, eu quero iniciar minha fala nessa noite dizendo para você o seguinte: para transbordar algo em nós, precisamos conhecer e se encher desse algo, certo? Para que assim, ao conhecermos e ao enchermos esse algo transborde, ele saia para fora das bordas, algo que vai alagar, se assim seja. Se eu pegar um copo d'água aqui, encher com a garrafinha até a boca e ele vazar, isso é um transbordar. Mas para isso nós precisamos conhecer. Eu não vou encher aqui dentro desse copo com veneno, porque é algo ruim, certo? Mas com água eu vou encher, porque é algo que vai o quê? Saciar a minha sede. Então, para transbordar algo em nós, precisamos conhecer e se encher desse algo, para que assim esse algo transborde. E aqui para a gente poder conversar um pouquinho, eu não sei se você já encontrou com alguma pessoa, você conhece uma pessoa assim, ó, que no decorrer da conversa que você vai tendo com ela, a pessoa ela só foca num assunto. Vou dar exemplos aqui. Você conhece pessoas que só falam de futebol, só de novela, só dos BO do trabalho, só dos problemas do namoro, só da faculdade que te consome. Agora imagine a cena. Você está lá conversando com essa pessoa, e a pessoa só falando do problema. Vamos usar o exemplo aqui de problemas. É problema para cá, é problema para lá, é problema de novo para cá, é problema de novo para lá. A pessoa ela só tem isso. Aí você se cansa de ouvir isso e tenta puxar outro assunto. Você tenta levar a uma solução. E essa pessoa, o que ela faz? Ela volta no assunto. Ela volta no problema. Ela volta naquela questão. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes isso acontece comigo e com você. Falamos tanto de um assunto que nem damos conta. E tudo isso sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer para nós em Mateus capítulo 12, versículo 34, a parte final, que a boca fala do que o coração está cheio. E eu torno a repetir aqui aquilo que eu falei no começo: para transbordar algo em nós, precisamos conhecer e se encher desse algo, para que assim esse algo transborde. E eu te pergunto: do que o seu coração está cheio? Do que o teu coração está cheio até nesse momento? Porque nós vemos aqui nessa introdução que o coração fala daquilo, melhor dizendo, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aqui eu pude meio que encenar uma situação a qual os nossos amigos, os nossos familiares estão apenas falando de algo que está transbordando dentro dele. E muitas das vezes esse algo que transborda dentro de nós não é algo que vai nos fazer caminhar no propósito que Deus tem para nós. E eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo nessa noite, que nós como cristãos, nós que estamos aqui, de uma certa forma, precisamos transbordar Cristo. Transbordar Cristo. Mas o que acontece muitas das vezes é que nós estamos agindo como essas pessoas que estão transbordando problemas.
que estão transbordando críticas, que estão transbordando tantas outras coisas que ferem o seu coração, que te deixa paralisado no tempo, que te tira, melhor dizendo, do foco. E aqui eu quero relembrar algo para nós. Jesus tem um plano perfeito para a minha vida e para a sua vida. É o plano da salvação. O Senhor Jesus deseja te salvar. O Senhor Jesus deseja te levar para morar com Ele eternamente no céu. Esse é o nosso propósito, e isso deve ser algo que deve transbordar dentro de nós. Mas eu volto a perguntar para você: do que o seu coração está cheio? E quando nós falamos que devemos transbordar Cristo, transbordar as verdades do reino em nós, é algo muito profundo, é algo muito complexo, é algo poderoso, é algo grandioso, é algo maior do que o seu problema, é algo maior do que a sua dor. Transbordar Cristo supera tudo isso. Mas precisamos conhecer algumas barreiras que eu e você colocamos para que o transbordar do reino, para que o transbordar de Cristo em nós e através de nós não aconteça. Deus deseja que o reino dele transborde na sua vida. Deus deseja que as suas verdades, que o teu poder, que os teus milagres, que as tuas bênçãos transborde em você e através de você. Mas nós colocamos algumas barreiras e nós precisamos conhecer elas para que assim possamos viver o tema dessa noite: até transbordar. Até transbordar as verdades absolutas que há no Evangelho do Senhor. Amém, queridos? A primeira barreira que eu e você colocamos, que nos atrapalha de transbordar o reino de Deus. E antes de nós falarmos aqui, o reino de Deus é verdade, é justiça, é paz, é amor, é plenitude da glória dele sendo revelada em você, através de você. E transbordar isso, querido, é algo sensacional. E nós vamos ver no decorrer da Bíblia aqui, no decorrer do sermão, homens e mulheres que transbordaram isso, transbordaram as verdades do reino de Deus. Mas vamos lá, a primeira barreira que nós colocamos em nós é a omissão. Nós omitimos as verdades de Jesus, as verdades da palavra, e isso é uma barreira que faz não transbordar em nós. Quando nós omitimos, nós negamos as verdades do Evangelho. Você ouve, mas não pratica. A omissão significa a falta de ação. Transbordar requer uma ação. E a omissão, ela faz nós não transbordarmos a verdade do reino do Senhor. Aleluia. Lucas capítulo 6, versículo 49, a gente vai ler um pouquinho da Bíblia hoje. 6,49 vai dizer para nós o seguinte: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as praticas é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente, a chuva, a tempestade vem contra aquela casa, o que acontece? Ela caiu, e a sua destruição foi o quê? Completa. A omissão, queridos, nos faz ser vulneráveis. A omissão nos faz ser frágeis perante as circunstâncias da vida. E quando nós transbordamos os reinos do Senhor, o reino do Senhor sobre nós, nós somos
como uma rocha firmada, que pode vir a tempestade que for, nós não vamos ser atingidos. Mas a omissão nos tem feito agir como um mero ouvinte da palavra e não praticado essa verdade, e isso tem paralisado eu e você a viver uma vida que transborda o reino do Senhor. E melhor ainda, a viver o reino do Senhor em nós, até transbordar. Uma segunda barreira que nós precisamos conhecer e lutar contra ela, é a barreira da incredulidade. E aqui uma verdade que eu vou dizer para você: quem tem fé, vê acontecer o transbordar. Porque a fé, aqueles que têm fé em Cristo Jesus, não se baseia nas coisas terrenas, não se baseia nas circunstâncias da vida. Aqueles que têm fé em Cristo Jesus se baseiam naquilo que Ele é na sua vida, se baseiam naquilo que Ele representa na sua vida, e se baseiam naquilo que Ele já fez, que foi ter se entregado na cruz pela sua vida. E a incredulidade tem sido uma barreira enorme. A incredulidade tem nos feito ficar parados. A incredulidade, queridos, tem feito você agir conforme esse povo aqui, ó. Mateus 13, versículo 58. E Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. O contexto aqui é que Jesus estava na sua terra, onde ele nasceu, ali em Nazaré, e ali o pessoal era incrédulo. O pessoal ali não acreditava em Cristo, o Messias que nasceu ali. E ali ele não pôde operar milagres, porque a incredulidade deles era real. E muitas das vezes nós agimos assim, porque nós sempre vamos achar que o terreno do vizinho é melhor. Nós temos essa falha, esse defeito de achar que o terreno do vizinho é melhor que o nosso. Não é. O seu vizinho, ele também tem problemas como você tem. O seu amigo tem lutas como você tem. O seu parente passa por situações da mesma maneira que você passa. E isso tem sido uma barreira, porque você tem olhado para ele e acha que lá está dando certo, e para você não, e eu vou ficar incrédulo. E não deixa Jesus fazer um milagre na sua vida, não deixa o reino dele transbordar em você. Ei! A incredulidade é uma barreira que nós precisamos quebrar, para que assim o reino dele venha ser enxertado em nós, e assim até transbordar. Você está entendendo onde eu estou? Você está entendendo a palavra de Deus nessa noite, querido? Você está entendendo aquilo que nós precisamos ter como postura nessa noite? Porque nós precisamos transbordar Cristo em nós, e transbordar Cristo através de nós. E uma outra barreira que nós devemos quebrar, conhecê-la e quebrar isso, é a barreira da falta de convicção. Ter a certeza que o Evangelho é poderoso, ter a certeza que o reino do Senhor é suficiente, ter a certeza que as verdades que estão descritas nessa palavra vai te levar a uma morada celestial, que ter a certeza de que aquilo que está escrito aqui, embora foi por homens inspirados por Deus, que passaram situações assim como eu e você passamos, ter a certeza de que esse Evangelho é fundamental, e que através dele você vai transbordar, vai fazer você não ter essa falta de convicção. Nós sabemos, nós conhecemos, nós ouvimos falar sobre Cristo, nós lemos a palavra, nós viemos à igreja, nós vimos a igreja, nós cantamos sobre Cristo, nós vivemos as práticas mais
na hora de colocarmos em prática perante uma situação adversa que vem sobre nós, essa convicção vem abaixo, essa falsa convicção, ela é estremecida, e é isso que eu quero trazer para nós, porque a falta de convicção tem sido uma barreira de fazer com que eu e você transbordemos o reino de Deus. Ei, querido, Cristo é maior do que a sua dor, Cristo é maior do que a sua luta, Cristo é maior do que as más notícias que o mundo está transmitindo para nós. Cristo é maior, Cristo é maior, e a nossa convicção está na onde? Na CNN Brasil ou na Palavra de Deus? As nossas convicções estão em políticos ou estão em um Deus que governa todas as coisas? As nossas convicções estão na onde? Até transbordar o reino de Deus é estar convicto de que Ele é maior, de que Ele é suficiente, de que Ele pode todas as coisas. Ei, o mesmo Cristo que levantou cadeirante, o mesmo Cristo que operou muitos milagres lá atrás, é o mesmo Cristo que opera hoje no século 21. E Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode levantar o morto, porque Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo, aleluia. E a nossa convicção, ou melhor, a falta de convicção, tem sido uma barreira dentro de nós, que tem feito com que o reino não transborde em nós e através de nós. João capítulo, eu não ia ler, eu ia pular aqui, mas agora eu vou ler. João 14, isso aqui é uma verdade de Jesus para nós. Aqui é algo que você devemos pegar para nós. João 14, versículo 12, vai dizer o seguinte: digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também obras que eu tenho realizado. E ele continua dizendo: fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo ao Pai. É só esse versículo só, tá? Aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado, e tem mais, fará obras ainda maiores. Olha a promessa de Jesus para a igreja dele. Mas a falta de convicção de que isso aqui é uma verdade que se estende a mim e a você, nos tem feito viver de migalhas o reino do Senhor. Ei, a autoridade de Jesus foi liberada sobre a sua vida, meu irmão. A autoridade de Jesus foi liberada sobre a sua vida. Tenha convicção disso. Não seja mais um incrédulo, não seja mais omisso a essa verdade. E nós vamos ler aqui no texto que nós lemos lá em Atos capítulo 2, uma demonstração de pessoas, de homens, de mulheres comuns, como eu e você, que transbordaram Cristo, porque entenderam que Ele é maior, de que Ele é suficiente, de que seu Evangelho é vivo e é eficaz e é suficiente para nós. O texto que nós lemos de Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 4, nós vamos ver aqui os discípulos e seus seguidores, nós vamos ver aqui que os discípulos e os seus seguidores estavam vivendo uma promessa de Jesus, a promessa do Espírito Santo. E lá em João 14, do versículo 15 ao 21, nós vamos ver Jesus fazendo essa promessa. João 14, 15 vai dizer para nós assim, ó: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Quem é? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-los, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês.
Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aqui está a promessa de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. Aqui era momentos antes de Jesus deixar a terra e subir aos céus. E a promessa se cumpriu lá em Atos capítulo 1, que nós lemos aqui. Estavam todos reunidos. Deixa eu abrir aqui para não falar heresia para vocês. E mais uma obediência deles aqui, ó, o versículo 4 de Atos 1. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes essa ordem, Jesus dizendo para os discípulos e para a multidão: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu falei a vocês lá em João. Agora a gente lendo aqui, a gente pode falar assim. E o que aconteceu, queridos? A promessa do Espírito Santo aconteceu. Para nós transbordarmos o reino de Cristo, é necessário nós obedecermos às ordens que Ele nos dá. A obediência nos faz colher bênçãos, a obediência nos faz vivenciar as obras do Espírito Santo, e a obediência a Deus nos faz transbordar o seu reino. E esses homens, os discípulos, obedeceram, creram na palavra, e vivenciaram coisas grandiosas, transbordaram o reino de Deus neles, porque eles viram Jesus, eles testemunharam Jesus, e através deles puderam transmitir, transbordar o poder de Deus. Vamos para a Bíblia. Atos 2, versículo 41. Aqui é o primeiro sermão, logo após que Jesus subiu, aonde eles receberam o Espírito Santo. Pedro começou a pregar, e lá em Atos capítulo 2, versículo 41, vai dizer o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ou seja, os discípulos, Pedro estava com o Evangelho dentro dele, e isso transbordou nele, e isso extraiu dele, então até transbordar, queridos. Um outro texto de Atos, nós vamos ver Pedro e João, eles liberaram uma palavra a um aleijado na porta do templo. O que aconteceu com isso? O aleijado, que estava ali já há muitos anos, desde nascença, ao Pedro e João liberarem uma palavra sobre aquele homem: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. O reino estava dentro de Pedro e João, e isso transbordou. Até transbordar, querido, até transbordar essas verdades, porque isso vai acontecer comigo e com você, se nós decidirmos não mais viver uma vida longe das práticas do primeiro amor. Relembrando algo da semana passada, um outro texto, um outro momento de um homem comum como eu e você, que tinha o reino dentro, que transbordou dentro, isso transbordou dentro da sua mente, do seu coração, e isso externou. Estevão, Atos 6:8, e Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Um outro exemplo de um homem comum como eu e você, mas que tinha o reino dentro, e isso transbordou. Eu estou insistindo na palavra transbordar, porque a mensagem é essa: que o reino do Senhor venha transbordar em você nessa noite, a partir dessa noite, e que isso não venha ficar aqui, mas que o transbordar do reino venha continuar com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, porque aqueles que estão com o reino dentro contagiam aqueles que estão na sua volta. Aleluia.
Atos capítulo 12, versículo 5, nós vamos ver que a igreja transbordou através da oração. Pedro estava preso, enquanto Pedro estava preso até dar uma, né? A igreja fazia o que, queridos? A igreja orava. A igreja orava porque sabia que através da oração o reino podia ser transbordado. E o milagre poderia acontecer, e aconteceu. Numa noite o anjo do Senhor apareceu e libertou Pedro da prisão. Até transbordar. Nós vamos ver no decorrer da Bíblia, no Novo Testamento, muitas histórias, muitas coisas ao qual o reino estava transbordando. Mas trazendo para cá agora John Wesley, fundador da igreja metodista, inconformado com a tradição luterana, transbordou Cristo dentro dele dizendo: eu não posso pregar na igreja luterana mais, então tá, o mundo é a minha paróquia. Aqueles que estão com Cristo dentro, não importa o lugar, não importa a circunstância, o reino vai transbordar, porque o mundo é a sua paróquia para falar de Cristo, para viver Cristo, para ministrar Cristo na vida das pessoas. Billy Graham, recente agora ele morreu, mas é um cara que transbordou as verdades do reino, um cara que impactou o mundo com a sua fé e com seus movimentos de oração. E agora, querido, chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez de transbordar Cristo em nós e transbordar Cristo através de nós. A igreja, de uma vez por todas, precisa mesmo se posicionar, não deixando mais que aquelas barreiras, ou não deixando problemas sem maior, não transbordar além do evangelho em nós. Precisamos inverter essa ordem. Primeiro nós temos colocado os problemas, a incredulidade, a falta de convicção, as dores, o choro, a mágoa e o reino. Mas quando nós invertermos isso, colocar o reino em primeiro lugar, as outras coisas, queridos, certamente serão engolidas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E quem está em nós é Cristo. E isso transborda, e isso nos faz olhar para as circunstâncias com perspectivas diferentes, porque nós entendemos que Ele é maior, aleluia. E para finalizar, você pode estar me dizendo, ou você pode estar dizendo para si mesmo: Felipe, mas eu não estou alinhado com Cristo, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não quero. Aí não quer, já é uma questão particular. Mas eu não sei, eu não quero, eu não posso. Em Cristo você pode todas as coisas. Em Cristo você tem autoridade para fazer muitas coisas. Chegou a nossa vez de transbordar, querido. Chegou a nossa vez de transmitir as verdades do reino para a multidão aí fora. Os nossos familiares precisam saber que Cristo está dentro de nós. Os nossos amigos precisam saber que Cristo transborda dentro de nós. As pessoas que caminham conosco em nossa volta necessitam saber que Cristo transborda dentro de nós. Felipe, mas Cristo não transborda em mim. Então é noite de você pedir para Cristo transbordar em você, porque você está debaixo de uma palavra, querido, querida. Você está debaixo de uma palavra liberada do Senhor para nós. Você está debaixo de uma promessa que se cumpriu, que se cumpre e que vai cumprir até a volta de Cristo Jesus. E qual é essa promessa? Nós lemos aqui Atos capítulo 2, versículo 17, onde Pedro citou aquilo que o profeta Joel disse milhares de anos atrás.
nos últimos dias, diz Deus, nós somos esse povo dos últimos dias, amém, queridos? Ao qual Ele diz, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, eu e você. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Aqui a jovem, os jovens profetizarão. Os velhos, os anciãos terão que sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito Santo. E o que eles vão fazer? Eles vão profetizar. Ei, você está sendo chamado para transbordar o reino, sendo um profeta dele, anunciando a verdade de Deus. E se você é uma pessoa que precisa conhecer essas verdades, eu quero desafiar você a profetizar na sua vida nessa noite. Eu quero desafiar você a dar esse passo para que o reino venha transbordar em você, e assim através de você venha transbordar. Mas de uma vez por toda, é tempo de nós transbordarmos. É tempo de nós externar algo que está dentro de nós. É tempo de nós, de uma vez por todas, ser assim como foi Pedro, assim como foi João, assim como foi os discípulos, assim como foi John Wesley, Billy Graham, Lutero, tantos outros, que de uma certa forma externaram, transbordaram Cristo nas outras pessoas, e muitas coisas aconteceram. Ei, chegou a nossa vez de transbordarmos isso. E quando nós nos colocamos nessa posição de sermos um agente do Senhor em transbordar as suas verdades, certamente nós seremos fortemente abençoados. Porque passa por nós, querido. Nós não vamos estar apenas falando algo, não, porque isso passa dentro de nós, e nós vamos ser também abençoados por Deus. Que possamos ser agentes que transbordam o reino de Deus nas vidas das pessoas. Mas quando nós fazemos isso, estamos transbordando em nós. Em nós. Para transbordar algo em nós, precisamos conhecer esse algo. E hoje nós estamos aqui porque nós conhecemos esse algo. Esse algo, esse alguém é Cristo Jesus. Que você venha nessa noite estar cheio da presença de Jesus sobre você, em nome de Jesus. Que você venha sair daqui nessa noite determinado a viver algo novo, em nome de Jesus. É tempo de você ser essa pessoa que vai transbordar o reino do Senhor, para que assim o mundo cada vez mais possa conhecer que Cristo é o nosso Messias, o Emanuel, o Deus conosco, o nosso Salvador. Fique de pé no seu lugar, quero orar por você em nome de Jesus. Deus, nos ajude, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos praticantes dessa palavra, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a colocarmos em prática essa palavra no nosso dia a dia, na nossa realidade, Pai. Que possamos transbordar em nós e através de nós as verdades absolutas do Seu reino, ó Pai. Verdades, ó Pai, ao qual diz que nós somos filhos do Senhor. Verdades, ó Pai, que nos diz que nós, através do Seu reino, através do Seu ato na cruz, nós somos salvos para morar contigo eternamente. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, mesmo a se alicerçar nessas verdades, Senhor, e a transmitir isso, de que o Senhor é aquele que nos ama, de que o Senhor é aquele que perdoa nossos pecados, que o Senhor é aquele, ó Pai, que apaga nossas transgressões, que o Senhor é aquele, ó Pai, que enche-nos com a Tua presença, que o Senhor é aquele, ó Pai, que nos encoraja a enfrentar as situações, na certeza de que nós seremos mais do que vencedores, porque o Senhor está conosco, aleluia. E que essas verdades venham transbordar em nós, Pai.
Deus, que em nome de Jesus, se há falta de convicção, se há, Deus, no nosso meio incredulidade, se há no nosso meio, ó Pai, a incerteza, Deus, que essas barreiras venham ser quebradas nessa noite, Senhor, que o meu irmão e a minha irmã que aqui está, ó Pai, possa mesmo, ó Pai, passar por essas barreiras e ter em seu coração as verdades do seu reino, voltar às práticas do primeiro amor, Senhor, e exalar o perfume de Cristo até transbordar, Pai. Que isso venha transbordar em nós, Senhor, para que diante, ó Pai, de situações adversas, nós possamos vencer cada uma delas, Senhor. Para Deus, que diante, ó Pai, de uma roda de amigos, nós não possamos ser aquela pessoa, ó Pai, que apenas tem algo negativo dentro, não, Deus, mas que na roda, na família, ou em qualquer lugar, ó Pai, possamos transbordar o Teu reino. Reino esse que nos permite ser vencedor em situações, reino esse que nos dá permissões para chutar a cara do inimigo e dizer para ele: aqui não, porque Deus é maior na minha vida, aleluia. E que assim, Pai, possamos transbordar essas verdades em tempo e afora de tempo, que esse chamamento, ó Deus, venha ser algo que venha ser concreto em nosso coração, e que possamos, ó Pai, nessa semana, ser mesmo um agente, ó Pai, que transbordará do Teu reino, no trabalho, com os amigos, com a família, que ao invés, ó Deus, de transbordar sentimentos ruins, que ao invés, ó Pai, de transbordar palavras negativas, ao invés de transbordar, ó Pai, a contenda, possamos transbordar as Suas verdades, que é transbordar amor, que é transbordar palavras de esperança, que é transbordar as verdades do Seu reino, ó Pai. Que o Senhor venha dar autoridade para cada um e cada um aqui nessa noite, ó Deus, e que em nome de Jesus, ó Pai, essa palavra venha gerar frutos na Sua igreja, frutos que vão glorificar e bendizer o nome do Senhor, hoje, amanhã e para todos sempre. Se você crê, aplauda Jesus o mais forte que você puder. Aleluia, aleluia, aleluia.